estamos aqui no nosso segundo dia da Maratona LGPD. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre princípios e bases legais. Bom, recapitulando, nós já falamos que a Lei Geral de Proteção de Dados foi criada como um bracinho do direito à privacidade. E ela diz que aqueles que fazem o tratamento de dados, ou seja, aqueles que lidam com dados pessoais, precisam respeitar alguns limites justamente para que a privacidade das pessoas seja devidamente respeitada. E a lei diz que quando o tratamento de dados é realizado, alguns princípios devem ser observados. Por exemplo, um dos princípios é o da finalidade. Sempre que você faz o tratamento de um dado, esse tratamento deve ter uma finalidade específica. Por exemplo, vamos supor que eu tenho uma loja que vende camiseta. E aí você vai falar para mim qual é o tamanho da camiseta que você usa. Por que você está falando isso? Justamente para que eu possa te apresentar camisetas que tenham esse tamanho, que vão servir em você, para você fazer uma compra adequada. Então eu não posso pegar essa informação e usar para uma finalidade diferente do que essa que foi alinhada aqui, ok? Sempre que você pega um dado, isso tem que ter uma finalidade clara, pré-determinada e muito específica. E sempre que você faz outros tratamentos, você tem que entender por que isso está acontecendo. Se eu compartilho esse dado com alguém, por que eu estou fazendo esse compartilhamento, ok? Outro princípio que precisa ser observado é o da necessidade. Eu apenas vou pegar dados pessoais que realmente são necessários para aquele trabalho que eu estou me propondo a fazer. Então, pegando esse mesmo exemplo da camiseta, para vender camiseta, para vender roupa para alguém, eu preciso saber qual que é a religião da pessoa? Não tem necessidade, é uma informação totalmente desnecessária. Então, observe no seu fluxo, no fluxo do seu negócio, se realmente o princípio da necessidade está sendo observado. Você vai fazer o desenho do fluxo do seu negócio, que nem a Aline explicou ontem, e nesse desenho nós vamos ver ali as etapas do seu modelo de negócios e também o caminho que é percorrido pelos dados dentro desse fluxo. Então, em cada caixinha que o dado passar, você vai entender qual é o dado que está circulando lá dentro, qual é o tratamento que está sendo realizado e observe também se os princípios estão sendo observados nessa etapa, ok? Você vai fazer essa observação em cada uma das etapas. Eu dei aqui o exemplo de alguns princípios, mas tem outros. Eu vou postar aqui para vocês no grupo depois a listinha completa com todos os princípios, mas o que eu queria deixar claro para vocês é essa lógica. Observe dentro do fluxo do seu negócio se os princípios estão sendo respeitados a cada uma das etapas. Vou falar de mais um princípio porque eu acho que ele é bem legal, que é o da transparência. Eu já falei um pouquinho disso ontem. Você tem que ter realmente uma transparência, você tem que deixar a pessoa entender de forma clara tudo o que está acontecendo com os dados dela. Geralmente o pessoal acha que ter uma política de privacidade é suficiente para isso, porque na política de privacidade você está falando tudo que é feito com os dados. Mas tem alguns pontos importantes aqui. Primeiro, não copie a política de privacidade do coleguinha. Por quê? Porque o fluxo interno da empresa dele provavelmente é diferente do fluxo interno da sua empresa. A política de privacidade, ela vai refletir aquilo que você faz com os dados. Então, às vezes, existem negócios que eles são parecidos, né, que vendem a mesma coisa, mas isso não significa que o tratamento dos dados vai ser igual. Então, você pode ter diferenças. Às vezes, ao copiar a política de privacidade de uma outra empresa, você vai estar falando coisas que não acontecem no seu negócio. Ou então você vai deixar de falar coisas que acontecem no seu negócio, porque você simplesmente reproduziu o dele e esqueceu de acrescentar algumas coisinhas a mais que acontecem no seu. Então, toma cuidado com isso. Outra questão importante relacionada à transparência pense em como você pode transmitir informações para as pessoas além da política de privacidade. Se você tem um site, por exemplo, ao longo da navegação do site, você pode colocar um disclaimer, um pop-up, avisos informando quando dados novos estão sendo coletados, informar mais ou menos por que você está pedindo aquela informação e com isso realmente ter uma relação mais próxima e mais transparente com o seu usuário, tá bom? Usa a criatividade para isso. E vamos falar um pouquinho também sobre as bases legais. O que é base legal?
Base legal é como se fosse uma autorização para que você faça o tratamento dos dados. A lei traz 10 hipóteses e você tem que observar dentro das etapas do seu fluxo de negócio, cada vez que você realiza um tratamento, se alguma dessas hipóteses está presente nessas etapas. Se eu tenho uma base legal presente ali naquela etapa, isso significa que eu posso fazer o tratamento. Se eu não tenho nenhuma base legal presente, então eu não posso fazer o tratamento do dado, ok? Por exemplo, uma das bases legais é o consentimento. Consentimento é quando a pessoa claramente te autoriza a tratar os dados dela. Então, se eu tenho um consentimento, isso significa que eu posso fazer o tratamento dos dados. Se eu não tenho, eu não posso. Acontece que existem outras 9 bases legais. Falei para vocês que são 10, né? Então, se eu não tenho consentimento, eu tenho que ver se eu tenho alguma das outras bases legais. Por exemplo, uma das bases legais é o contrato. Se eu tenho um contrato com uma pessoa e eu preciso tratar os dados para poder cumprir aquele contrato, então significa que eu tenho uma base legal, ok? Existem outras bases, eu vou colocar aqui para vocês no grupo também a relaçãozinha com todas elas, mas o que eu quero deixar claro nesse vídeo é a lógica que tem que ser respeitada. Em cada uma das etapas do seu fluxo, a cada tratamento que for realizado, você tem que observar se existe uma base legal que te autoriza a fazer esse tratamento, tá bom? Agora, vou passar a bola para a Aline para ela mostrar para vocês isso tudo de uma forma um pouco mais prática, tá bom? Até mais! Olá, bem-vindo ao dia 2 da nossa Maratona LGPD. E hoje a gente vai dar sequência naquela lógica, né? Agregando os novos conhecimentos que a Juliane compartilhou com a gente aqui no início do vídeo. Então, ontem, recapitulando, a gente entendeu o que são os dados, né? A gente aprendeu a visualizar o nosso processo, mapear os dados, entendemos como avaliar quais são os tratamentos, né, que a gente faz em cima desses dados. E hoje a Juliane agregou mais 2 conceitos. Primeiro, se estão sendo observados os princípios e quais são as bases legais da minha captura desses dados. Agora, começando a falar de princípios. Se não ficou claro quais os princípios estão sendo observados, agora eu vou deixar bem claro. Todos os princípios precisam ser observados durante toda a captação, todo o fluxo do seu processo ou todas as captações de dados do seu processo. Todos os princípios precisam ser observados. Para te ajudar com isso, nós estamos mandando um e-book aqui no grupo com todos os princípios para vocês aprenderem sobre cada um e conseguirem refletir se todos eles estão sendo observados dentro do seu processo. Combinado? Então, trazendo aqui para o nosso exemplo, né, da pizzaria, que é o exemplo que eu comecei ontem com vocês, eu vou trazer a reflexão em cima de 2 dos princípios, tá? O primeiro é o princípio da prevenção. Eu sempre tenho que estar atento a prevenir como eu posso manter a segurança desses dados, como prevenir do vazamento desses dados, como prevenir eu manter essa segurança. Tá? Então essa é a prevenção. E aí a gente vai falar um pouquinho aqui na frente. E o segundo princípio que eu vou tratar hoje com vocês é a adequação às finalidades. Vamos para o exemplo que eu acho que fica mais claro. Aqui está o nosso fluxo da pizzaria. Então, dentro daquela nosso, né, que a gente começou um mapeamento ontem, o tratamento, né, que a gente tinha visualizado são as coletas, o arquivamento e compartilhamento. O princípio da prevenção, ele pode ser avaliado da seguinte forma. Será que a minha atendente que está recebendo os dados dos meus clientes, ela foi treinada para não fofocar sobre os meus clientes? Ela entende que ela não pode sair falando, por exemplo, a Madonna ligou aqui na pizzaria e pediu uma pizza de calabresa. Você acredita que a Madonna pede pizza de calabresa? Isso é vazamento de informações. Ela precisa, a pessoa, o atendente que recebe essas informações, ele precisa estar
devidamente treinado e entender o risco do vazamento dessas informações. Um sistema de firewall ou uma senha no computador são outras formas de prevenção. Então, eu preciso refletir em todas as formas que eu posso garantir que nenhum dado do meu cliente seja disponibilizado de alguma forma. Às vezes, por exemplo, o computador está tão exposto que qualquer um que passe ali, um cliente que passa na frente, consegue ler o pedido de outra pessoa. Então, o princípio da prevenção, ele trata isso. Como que a gente previne os dados de saírem, né? E previne escape de dados, ok? Trazendo agora para adequação às finalidades. Uma pessoa que liga e entra em contato com a pizzaria, ela quer a pizza. Então, para comprar a pizza, eu preciso recolher esses dados para conseguir prestar esse serviço para o meu cliente. Então, eu preciso saber o nome dele, os dados, o que ele quer e a forma de pagamento para eu conseguir prestar para ele esse serviço, que é a finalidade para o qual ele entrou em contato. Agora, será que se eu pegasse esses dados e desse para minha coleguinha que tem uma loja de roupas, falar assim, coleguinha, eu tenho aqui um banco de dados cheio de clientes da minha pizzaria, toma aqui para você divulgar a sua loja. Eu tô atendendo ou respeitando o princípio da finalidade? Olha só, os clientes que entraram em contato comigo na pizzaria, eles queriam pedir pizza. Eles não querem saber de uma loja de roupas. Então, a partir do momento que eu compartilho com a minha coleguinha os dados dos meus clientes, eu estou descumprindo, eu não estou respeitando o princípio da finalidade, porque os clientes, eles ligaram ou eles deram os dados para comprar uma pizza e não para uma loja de roupa. Então, eu sempre preciso estar atento a adequar a finalidade dos dados que eu estou solicitando. Ok, então a gente entendeu o princípio. Bora falar de base legal? Base legal já são itens um pouco mais técnicos, que é bem importante vocês ficarem atentos. No nosso exemplo da pizzaria, a nossa base legal é o contrato. O cliente que está entrando em contato, ele está contratando, né, o serviço de eu entregar uma pizza para ele. Então, eu recolho os dados, trato eles, estou observando os princípios e atendendo a base legal de contrato. Então, eu vou lá, entrego a pizza para ele e acabou a minha prestação de serviço. Tá claro? Agora, uma provocação. Se no meio dos dados que você capturou na atendente, no meio dos dados ali, você coloca que você quer o e-mail do cliente para você mandar promoções. Isso está observando a base legal contrato? Fica aqui a dúvida de até onde você capturar ou recolher o e-mail do seu cliente para uma divulgação de marketing atende a base legal, que é o contrato, que foi o que o cliente entrou em contato no primeiro momento para pedir de serviço, tá bom? Bom, hoje ficamos por aqui, amanhã tem mais.